Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e hoje nós iremos iniciar aqui uma playlist voltada para a banca IDECAN no que tange a nossa matemática. Se você vai fazer algum concurso cuja banca é IDECAN, é importante você acompanhar essa playlist para que você possa entender o perfil dessa banca. Principalmente se você vai fazer aí o concurso da Polícia Militar do Ceará, porque essas questões que nós iremos resolver hoje são basicamente questões que caíram no concurso anterior, cuja banca foi a IDECAN. Então, se você estiver gostando do vídeo aqui, clica aqui embaixo em gostei. E se você ainda não for inscrito, também se inscreve aqui no nosso canal. Sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa primeira questão. Júlio contou um fato para seu primo Carlos e disse que, para ele saber exatamente o ano que aconteceu esse fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. E está aqui a nossa sentença que a gente precisa calcular e depois fazer a terça parte. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou fazer esse negócio direto aqui. Eu já vou colocar essa sentença aqui em cima e eu vou colocar aqui embaixo já a terça parte, ou seja, dividido por 3. Então, aqui em cima eu vou reescrever a nossa expressão, a nossa sentença. 3 elevado a 2, isso aqui está elevado a 3, menos 13 elevado a 0, mais então o nosso 7 aqui. Beleza. Então a gente vai precisar resolver essa continha, a gente vai fazer essa regra dessa potência aqui, ó. Se eu tiver A elevado a M, tudo isso aqui elevado a N, o que é que você faz? Você preserva então a nossa base que é A e multiplica M por N, a gente vai multiplicar aqui, ó, M vezes N. Então é isso que eu vou fazer com essa regrinha aqui. Então fazer 3 aqui em cima, elevado a 2 vezes 3, que vai dar exatamente o 6. Menos, ora, qualquer número, qualquer base A diferente de 0 elevado a 0, isso sempre vai dar igual a 1. Então, eu vou utilizar também essa regrinha, colocando aqui, ó, 13 elevado a 0 vai dar 1. E vou colocar aqui, repetindo, mais 7. E aqui embaixo vai ser, então, a fração, e embaixo vai ser o número 3. Isso vai ser igual a quanto? A gente precisa saber quanto é que dá 3 elevado a 6. Bom, isso vai dar 3, que multiplica 3, que dá 9, no caso, né? Vezes 3, que dá 27. Vezes 3, que vai dar 81. Vezes 3, vai dar 243. Vezes o 3, vai dar, então, aqui 729. Beleza. Por que eu utilizei 3 aqui? Observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque está elevado a 6 aqui. Então, você multiplica esses números aqui e você vai encontrar esse resultado como sendo 7, 2, 9... menos 1 mais 7. Eu posso, inclusive, fazer essa continha aqui, ó. Menos 1 mais 7. Eu estou aqui com 7, estou devendo 1. É como se eu tivesse agora com 6. Então, mais 6 sobre... Você vai dividir agora isso aqui por 3. Você pode ou somar essas duas coisas aqui, ou você pode dividir cada uma dessas coisas por 3. Tanto faz aqui a ordem que você for escolher. Então, se aí você está em casa, você somou e depois dividiu por 3, beleza. Eu prefiro fazer assim, dividir cada uma dessas partes aqui, ó, essa parte por 3, essa parte por 3, e depois somar os resultados aqui. Por quê? Porque se eu dividir aqui, ó, 729 por 3, vai ser exatamente quanto daria apenas até aqui, que é 243. Então aqui, ó, vai ficar 243 mais, e aí dividir 6 por 3 vai dar 2, ou seja, isso aqui vai dar igual a 245. Se você observar nas opções, vai ser exatamente nosso item A de aprovação. Vamos então aí para a questão de número 2. No grupo de 5 pessoas, 3 são fumantes e 2 não são fumantes. Escolhendo-se 2 pessoas desse grupo, a probabilidade de que pelo menos uma delas não seja fumante é de quanto? Beleza, vamos observar aqui uma seguinte situação. Vamos imaginar aqui que nós temos o nosso fumante 1, o fumante 2 e o fumante 3. Porque aqui ele disse que 3 deles são fumantes. E nós temos aqui os que não são fumantes, vou representar pelo N, ó, não são fumantes 1 e não é fumante aqui o 2. Se você contar, nós temos aqui 5 pessoas exatamente. E aí ele quer escolher, ao acaso, 2 dessas pessoas aqui, e eu quero que pelo menos uma delas não seja fumante. Então, você vai concordar comigo que eu tenho 2 situações. Vamos lá, a primeira situação é aquela em que eu vou escolher as 2 pessoas, e essas 2 pessoas não vão ser fumantes. Então, aqui, essas 2 pessoas que eu vou escolher não vão ser fumantes aqui. Então, por exemplo, qual é a probabilidade da primeira pessoa que eu escolher não ser fumante? Bom, eu tenho 2 pessoas que não são fumantes. Então, 2 num total aqui de 5. Vamos imaginar que na minha escolha eu escolhi essa pessoa 1 aqui, ó, que não é fumante. Agora, a probabilidade do outro também não ser fumante vai ser quanto? Bom, sobrou apenas um que não é fumante. Dentre 4 agora, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, se você multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. E embaixo, 5 vezes 4 vai dar exatamente 20.
E se você simplificar essa fração aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, você vai encontrar então que a probabilidade nessa primeira situação vai ser 1 sobre 10. Então, recapitulando aqui, essa primeira situação é a situação em que eu vou escolher as duas pessoas e essas duas pessoas não são fumantes. Por quê? Porque ele quer que pelo menos uma não seja fumante. Se as duas não são fumantes, eu estou dentro desse caso aqui, porque quer pelo menos uma não seja fumante. Agora, a segunda situação é o seguinte, eu vou escolher uma que é fumante e a outra que não é fumante. Então, eu quero calcular qual é essa probabilidade de acontecer. Então, observe que eu vou ter então aqui duas possibilidades dentro dessa possibilidade 2. Por quê? Porque eu vou ter aqui, ó, a primeira possibilidade é eu escolher primeiro um fumante e depois um não fumante, ou, vamos botar aqui embaixo, ó, ou a segunda possibilidade, como eu comecei com fumante e depois o não fumante, seria começar com o não fumante e depois o fumante. E aí eu somo essas duas possibilidades que eu tenho aqui na minha segunda situação. Então vamos lá, de novo. Eu quero escolher agora a primeira pessoa aqui que seja fumante. Quantas pessoas são fumantes? Nós temos 1, 2, 3 pessoas que são fumantes. 3 de quanto? De 5. Beleza, escolhi, vamos imaginar que eu escolhi esse daqui. Agora, qual a probabilidade do segundo aqui não ser fumante? Porque agora não pode ser fumante. Bom, eu tenho duas pessoas que não são fumantes. Duas de quanto? 2 de 4 agora, porque eu escolhi um fumante na primeira. Então, vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. E embaixo, 5 vezes 4 vai dar 20. E, de novo, eu posso simplificar a minha fração por 2, para deixar com o nosso denominador 10, igualzinho que está lá em cima. E aí você vai observar que vai ficar 3 em cima sobre 10. Agora, aqui embaixo vai ser o quê? Como é que eu escolhi primeiro o fumante e depois o não fumante? Agora, aqui embaixo, eu vou primeiro escolher o não fumante e depois o fumante, para poder contemplar todas as possibilidades. Bom, para não ser fumante, eu tenho duas pessoas que não são fumantes. 2 de 5. Uma vez que eu escolhi uma pessoa que é fumante, imagine que seja esse N1, para mim escolher um que seja fumante, vão ser 3 pessoas de 4. Então, isso que vai dar quanto? 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui embaixo, ó, 5 vezes 4 vai dar 20, exatamente o que está aqui em cima. E se você simplificar em cima e embaixo por 2, que nem eu fiz aqui em cima, vai dar 3 sobre 10. E agora você precisa somar essas duas possibilidades, porque aqui eu estou no caso do ou. E quando a gente fala aí de questões de probabilidade, de contagem, o ou significa soma. Então, você vai somar então aqui 3 décimos mais 3 décimos. Ora, 3 mais 3 vai dar exatamente 6 décimos. Aqui eu poderia até simplificar a nossa fração. Por que eu não vou fazer isso? Porque aqui o meu denominador é 10 e aqui meu denominador é 10. Então, para mim escolher, fazer essa escolha aqui, pelo menos uma, não seja fumante, ou vai acontecer essa primeira situação das duas pessoas não serem fumantes, ou vai acontecer essa segunda situação, onde uma delas é fumante e a outra não é. Observe que eu utilizei aqui o ou de novo, então tenho que somar essa probabilidade com essa probabilidade aqui. Então vamos somar aqui, ó, a nossa probabilidade vai ser de 1 sobre 10 mais 6 sobre 10. Ora, se você somar isso, vai dar exatamente 7 sobre 10. Ora, 7 sobre 10 é o quê? É como se você multiplicasse aqui em cima por 10 e aqui embaixo por 10, para você encontrar justamente no denominador o número 100. Então, aqui vai ficar 70 em cima sobre o nosso 100 embaixo, que equivale justamente ao nosso 70%, que vai ser o nosso item C de casa. E vamos para a questão de número 3. 6 máquinas produzem 60 peças em 15 minutos. Quantas máquinas produzem 400 peças em 2 horas? Observa só que a primeira coisa que me vem na cabeça ao olhar uma questão como essa é que aqui está em horas e aqui está em minutos. Aqui. Se você for tentar fazer aqui aquelas regras de proporcionalidade compostas e você não atentar para essa questão dos 15 minutos e 2 horas, são unidades diferentes, provavelmente você vai errar a nossa questão aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito de transformar esses 15 minutos em horas aqui. Então, o que é que a gente faz para montar esse tipo de questão? Nós colocamos aqui, ó, as máquinas, que ele começa, ó, tem 6 máquinas. Nós colocamos aqui as peças e nós colocamos aqui o tempo. É basicamente isso que eu faço. Observe que aqui na nossa informação eu tenho que 6 máquinas, fazem o que? 60 peças em 15 minutos. Se eu continuar com essas mesmas 6 máquinas aqui produzindo, eu quero saber em quantas máquinas ela consegue produzir em 1 hora aqui. Então, eu estou olhando primeiro para essa primeira informação aqui, onde ele coloca isso aqui.
e eu quero saber quantas máquinas ele consegue produzir em exatamente uma hora. Bom, de 15 minutos, a cada 15 minutos, essas 6 máquinas estão produzindo sempre 60. Então, mais 15 minutos vai produzir mais 60, mais 15 minutos vai produzir mais 60, e assim por diante. Então, observe que se eu multiplicar esse 15 minutos aqui por 4, vai dar exatamente 60 minutos, que é uma hora, né? Então, se eu multiplicar aqui também por 4, eu vou ter exatamente a quantidade de máquinas que ele irá produzir com 6 máquinas produzindo a uma hora. Então, aqui, ó, 60 vezes 4 dá 240 peças, e aqui no caso daria, então, nossos 60 minutos, que é equivalente a minha uma hora, né? Eu queria dar um jeito de transformar esses 15 minutos em uma hora, e foi essa técnica que eu utilizei. Então, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, na verdade, essa informação aqui, ó, que 6 máquinas fazem 240 peças em uma hora, porque agora eu estou com a mesma unidade que essa aqui, ó, que é 2 horas. Ele quer saber quantas máquinas, ou seja, aqui embaixo das máquinas eu vou colocar meu X, ou seja, quantas máquinas produzem 400 peças, vou colocar aqui 400 peças em 2 horas, tá aqui, 2 horas. Ok, agora a gente vai montar a nossa proporcionalidade. A gente começa sempre pelaquela que tem o X, que no caso é essa daqui, ó, 6 sobre X, eu vou colocar aqui, ó, 6 sobre X, e eu coloco a igualdade. E aí eu preciso saber como é que essas outras grandezas, ó, eu tenho a grandeza máquina, grandeza peças e grandeza tempo, como é que elas se relacionam? Se é diretamente ou se é inversamente. Por exemplo, aqui, se eu aumentar aqui comigo, ó, pensa comigo, se eu aumentar aqui o número de máquinas, vocês concordam que eu vou conseguir produzir mais peças? Professor, eu concordo. Então, isso aqui é diretamente ou inversamente? Isso aqui é diretamente proporcional. E se é diretamente proporcional, eu vou manter a fração do jeito que ela está aqui, ou seja, 240 em cima sobre o nosso 400 embaixo. Então, aqui é uma fração e aqui também é uma fração. Vamos olhar aqui para outra situação. Se eu aumentar aqui o número de máquinas, vocês concordam que eu consigo produzir essa ruma de peças em menos tempo? Eu concordo, porque eu aumentei o número de máquinas e é claro que a minha efetividade vai ser maior, a minha eficiência vai ser maior, então eu vou conseguir fazer isso com mais velocidade. Então, se eu vou conseguir fazer mais rápido, o tempo que vai diminuir. Então, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. E aí você vai multiplicar pelo inverso dessa fração aqui, ó. Observe que essa seta está para baixo. Você quer que ela fique para cima. Para ficar para cima, você troca de posição. O 2 vai para cima e esse 1 vai para baixo. E aí sim, essa seta ficaria para cima aqui, eu conseguiria colocar dessa maneira. Então pronto, basta a gente resolver essa continha aqui para saber então o número de peças. Aqui, ó, esse 0 eu posso cancelar com esse 0. E eu já vou resolver essa multiplicação de fração aqui. Então vai ficar assim, 6 em cima sobre x, eu só repeti então o meu primeiro membro. Isso é igual 24 vezes 2 dá 48, sobre 40 vezes 1 vai dar 40. Aqui você precisa ter aquela habilidade de fazer simplificações. Aqui em cima eu tenho 6 e aqui em cima eu tenho 48. Se eu dividir aqui em cima por 6 e aqui em cima também por 6, bom, aqui vai ficar exatamente 8 e aqui vai ficar exatamente 1. Então, se eu dividir por 6 aqui e dividir por 6 aqui, vai ficar 8 e 1. E aí você vai multiplicar x vezes aquele 8 lá que sobrou, vai ficar então 8x igual a 1 vezes esse 40, que vai dar 40. Passa esse 8 dividindo, vai ficar então x igual a 40 sobre 8. E, portanto, o número aqui de máquinas seria exatamente 40 dividido por 8, que vai dar 5 máquinas. Ou seja, vai ser o nosso item B de bola. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido o vídeo. Se você chegou até aqui o final e ainda não clicou aqui embaixo em gostei ou ainda não se inscreveu, não perde muito tempo para fazer isso, porque é de humildade mesmo que eu trago esse conteúdo aqui. E a única moeda de troca que eu peço é você clicar aqui embaixo. Caso você tenha gostado, clicar em gostei. Se você não gostou, clica também em não gostei para poder ter a métrica se você está gostando ou não do conteúdo. E se você não me segue lá no meu Instagram, aproveita para me seguir, que é @apotomomatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!